E vamos ver hoje, então, ó, dois termos aí bastante comuns na bibliografia de elementos finitos, tá? De métodos numéricos, né? O que eles chamam forma forte e forma fraca, tá? Strong form e weak form. Então, qualquer livro que vocês pegarem vão ter esses termos, tá? Então, o primeiro é a forma forte. A forma forte, no fundo, é o nosso problema de valor de contorno, tá? Ou seja, ela é composta pela equação de governo. Então, essa aqui é o que a gente chama de equação de governo, é a equação diferencial, né? Essa equação vale num domínio, que a gente vai chamar de ômega, que no caso unidimensional é de x1 a x2, de 0 a 1, de -1 a 1, né? De x1 até x2, né? Esse é o domínio unidimensional, né? Então, ela é composta pela equação de governo e as condições de contorno. Aí eu coloquei aqui as condições de contorno gerais aí, né? Vamos falar, uma condição de contorno essencial, pode ser homogênea ou não homogênea, né? Condição de contorno essencial é dada em termos da variável, que é a solução do problema aqui, né? Φ. Então, Φ é igual a Φ barra no contorno gama E. O gama aqui, maiúsculo, seria o que a gente chama contorno essencial. E uma outra condição de contorno possível seria aquela, aqui está a condição de contorno mista, né, que seria o caso mais geral, né, vamos falar. Aí a gente chamaria aqui num outro contorno gama N, tá? Um contorno natural. Natural ou misto, né? Aqui eu pus como natural, tá? Então, o que é o contorno? Como está lá nos problemas de valor de contorno, é uma posição, né? Ó, φ é igual a 2 em x0. Então, o gama E é o zero, é a posição zero, né? E o dφ dx igual a 1 em x igual a 2. Aí 2 seria o contorno natural, a posição 2, né? Aí o que acontece no caso unidimensional, né? No caso unidimensional, o gama, que a gente está chamando, que é o contorno, ou a fronteira do corpo, né? Ele tem que respeitar aqui as regrinhas dos conjuntos aqui, né? O gama é a união, né, do contorno essencial e natural, e a intersecção dos dois tem que ser o conjunto nulo, né, zero, né? Esses números, pessoal, beta, φ infinito e que é zero, são números reais, tá? Então, se o beta for zero, né, zero vezes o que está aqui dentro, o φ aqui é a função, φ de x, né? Aqui também é o φ de x, né? Então, por exemplo, se pegar um caso que o beta é zero, aí fica uma condição de contorno natural, né? Fica um a dφ dx igual a um valor, certo? Mas num caso geral, a gente pode ter uma condição de contorno desse tipo, tá? É mista. Esse tipo de condição de contorno aparece bastante em problema, por exemplo, de condução de calor. Tá? O φ aqui seria a temperatura. E o beta seria o coeficiente de convecção. E o φ infinito a temperatura do ambiente. Né? Quando a gente faz a convecção ao HA, T menos T infinito, ou T ambiente, né? E, de novo, a maioria dos exercícios que a gente está vendo aqui como aqui zero, né? Aí fica dφ dx, a de x, dφ dx igual a um número, que é a condição de contorno natural. Né? Quando a gente aplica a condição de contorno, como eu escrevi lá, uma combinação entre a derivada da função e a função, a gente chama de mista, né? Mistura as duas coisas, tá? É o seguinte, a gente não pode aplicar no mesmo contorno uma condição de contorno essencial e natural ao mesmo tempo, né? Isso aí é fisicamente irreal, tá? Não tem como fazer isso. Então, no contorno essencial, só tem condição de contorno essencial, e no natural ou misto, só condição... E também, eventualmente, esses contornos podem ser vazios, né? Tipo assim, eu tenho problema que eu não tenho contorno natural, eu só tenho contorno essencial, né? Ou vice-versa, aí, só tem o natural, não tem essencial, né?
que a gente vai fazer aqui? Nós vamos mostrar isso depois com um exemplo, né? Aí a gente identifica quem que é o ômega. Mas, de novo, no caso unidimensional, aqui é uma posição, né? X igual a 1, aqui é x igual a 2. Aqui é um intervalo de 1 até 2, né? Então, isso aqui, pessoal, a gente chama de forma forte, tá? Mas para a gente aqui, então, a forma forte é equação de governo e condições de contorno. Ah, tá, só um comentário. A forma forte, né, que a gente viu também, que seria equivalente ao problema de valor de contorno, a gente pode resolver ela diretamente para obter uma solução aproximada, né, usando diferenças finitas, né. Então, diferenças finitas, a gente aproxima aqui a derivada aqui da função com um delta phi, delta x, né, tal que a gente consegue escrever um conjunto de equações diretamente a partir dessa equação de governo aqui, né. E um outro caminho de escrever também essa forma forte, a gente chama de forma fraca, que a gente vai ver que de fraca não tem nada de fraca, né? A forma fraca também é forte em termos de obter soluções aí, vamos falar. O fraco vem de um termo que eu vou explicar aqui. O que é a forma fraca, né? A forma fraca é uma expressão integral, né, ponderada por uma função peso, igual a gente fez no método dos resíduos ponderados, né? Então a gente pega a equação de governo lá da forma forte, multiplica ela por uma função, e essa função tem que atender alguns requisitos importantes, tá? E faz a integral no domínio, né? No caso unidimensional é x1 até x2, né? Isso aqui é uma integral ponderada, tá? Então, o desenvolvimento da forma fraca começa pega a equação de governo, multiplica por uma integral, por uma função peso, tá? Uma função peso, que você vai adotar. Essa função, se tá lá, ela é arbitrária, né? No sentido de ela pode ser qualquer função, desde que atenda os requisitos da forma fraca, tá? Nós vamos falar quais são. Então, ó, se eu pegar essa função aqui, agora daqui para a linha de baixo, ó, só pegamos a função e multipliquei termo a termo aqui, tá? Então, w de x aqui vezes a primeira parcela, aí depois ele multiplicando a segunda e a terceira, né? Mas isso aqui não é igual aos resíduos ponderados? Até aqui é. É a mesma coisa dos métodos resíduos ponderados que a gente viu aula passada, né? Aí aqui começa a ficar diferente, ó, que é o que caracteriza a forma fraca, né? E o que dá origem ao nome também, né? A gente vai pegar essa primeira parcela aqui da integral e fazer vai fazer uma integração por partes, tá? Então, o que é a integração por partes aqui, ó? Vou deixar embaixo aqui. A gente vai pegando só essa primeira parcela aqui, ó, escrever ela embaixo, a gente vai fazer a integral u dv é uv menos a integral de v du. Então, a gente vai desenvolver essa parcelinha aqui por uma integração por partes. Então, aqui eu deixei quem que é o u é o w de x, e o dv é o d dx do a de x dφ dx. Esse é o dv. Tal que o v some um d dx aqui, né? Cai um. Então, o v fica a de x dφ dx, que é o que está aqui. Então, a integral de u dv é uv menos a integral de v du. Como tem um menos aqui na frente, né? Aí ficou invertido aqui também, tá certo? Então, essa é a integração por partes do termo que contém a derivada ali, né, na equação diferencial. Tal que agora substituindo aqui o que transformou aqui essa primeira parcela, substituindo de novo aqui nessa equação de cima, né, a gente tem o que a gente chama de forma fraca, né? Então, a forma fraca é esse quadrinho aqui, ó. Aqui está a integração por partes, né? E aqui está os termos que sobraram aí da equação de governo, né? Todos multiplicados pela função peso, tá? A derivada da função da variável primária, né, que a gente chama, que é o que a gente quer obter uma solução aproximada, o φ, ela ficou só com uma derivada de ordem 1 aqui, né, ó, primeira ordem, tá? Então a gente diminuiu a ordem da derivada, tal que a gente consegue utilizar soluções aproximadas, né, a gente consegue adotar soluções aproximadas com polinômios de ordem menor.
do que quando comparado lá com o método dos resíduos ponderados lá, método de Galerkin. Ou seja, aqui a gente fala que enfraqueceu o requisito de continuidade. Então esse enfraquecimento dá origem ao nome fraca aqui, ó, forma fraca. A gente enfraqueceu os requisitos, tá? Os requisitos ficam mais suaves aí agora. Vocês vão ver que podem adotar outras soluções aproximadas, né? Que não daria para adotar no resíduos ponderados clássico, vamos falar. Onde não tem essa integração por partes aqui, ó, desse termo. Uma outra coisa que acontece com a integração por partes, né? Aparece esse termo WA vezes dφ dx, né? Se olhar o A dφ dx, vou voltar aqui na forma forte, ó. O A dφ dx, ó, ele é igual, num caso geral, né? A um Q0 menos beta, né? Estão vendo? Ou seja, o A dφ dx, ele tem a ver com a condição de contorno natural, né? Que daí também vem um nome, ele aparece naturalmente aqui no desenvolvimento, tá? Ele aparece aqui de forma natural, da integração por partes, né? Ó. Tá? Então a gente consegue também, indiretamente, está sendo levado em consideração as condições de contorno naturais ou mistas aqui na forma fraca, né? Que é essa expressão que está aqui. Aí tem os requisitos, né? A função, o que a gente quer fazer? A gente quer usar essa expressão que está aqui e obter uma solução aproximada, né? Essa que é a ideia. A solução aproximada, na forma fraca, ela tem que atender às condições de contorno essenciais. Ponto. Só as essenciais. Lá nos resíduos ponderados, tinha que atender tudo, não é? Essencial e natural. E no método de Ritz, tinha que atender só a essencial também, né? Então, no método dos resíduos ponderados, tinha que atender essencial e natural, né? Agora, na forma fraca, a solução aproximada tem que atender só a essencial. E a função peso, ela tem que ser arbitrária, no sentido que ela pode ser qualquer função, tá? E ela tem que ser o que a gente fala de admissível, né? Acho que eu não coloquei esse termo no material lá, mas o admissível quer dizer que ela tem que apresentar valor nulo na posição de condição de contorno essencial. Tá? Então, aí tem que ter os demais requisitos, né, pessoal? Tem que ser derivável, integrável, tá? Daí entra no universo da matemática aí que a gente está meio que aliviando, vamos falar, né? Porque aí fica um formalismo muito pesado que não é a proposta aqui. A proposta aqui é a gente entender, né, e partir para os elementos finitos. Então, se a gente pegar essa ideia aqui, já está mais que suficiente, tá? E essa equação aqui é o que a gente chama de forma fraca, tá? E ela permite obter soluções, né, da nossa equação diferencial, que é o objetivo. Né? Aí, principais requisitos aqui. A função φ tem que atender a condição essencial, e a função W, que é a função peso, tem que ser arbitrária, ou seja, qualquer função, e tem que apresentar valor nulo na posição de condição de contorno essencial. Tá? Então vamos ver isso em dois exemplos aqui que eu deixei separado aqui. Nós vamos resolver, tá bom? Quando a gente assume a função W com o mesmo padrão da solução aproximada, que a gente vai assumir, em geral um polinômio, né, que a gente está usando, isso aí vai gerar o que a gente chama de método de Galerkin também. Ah, mas não tem método de Galerkin nos resíduos ponderados? Tem. Então aqui eu estou chamando assim, uma variante da forma fraca, a variante Galerkin, tá? Da forma fraca, que isso aí, em toda a bibliografia, aí vocês vão encontrar o nome Galerkin, que usa Galerkin na forma fraca. Em geral ele está falando Galerkin da forma fraca. Ou seja, esse mesmo padrão aí é usar as mesmas funções de interpolação, né, que a gente viu lá, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está usando o método de Galerkin da forma fraca, tá? Vocês vão ver que isso aqui, aí sim, vai gerar um sistema simétrico de equações, né? Tem algumas vantagens, tá? E uma outra questão interessante é que esse desenvolvimento da forma fraca, tá?
ele pode ser, no caso estrutural, isso aqui é equivalente ao princípio dos trabalhos virtuais. Ou seja, em estrutural, essa forma fraca é o princípio dos trabalhos virtuais, né? Assim, às vezes ainda não dá para enxergar isso aqui, né? Mas substituindo os termos depois, a gente vai ver que isso aqui é o princípio dos trabalhos virtuais, né? E a questão da forma fraca, ela pode ser utilizada para qualquer equação diferencial, assim, ou para qualquer forma forte, né? Ela não tem que ter um princípio associado, tipo o princípio da mínima energia potencial, para ter o funcional, né? Porque para ter o funcional, a gente muitas vezes tem que lançar mão de princípios, né? E a forma fraca é independente de qualquer princípio físico, tá? Tal que ela pode ser utilizada em qualquer equação diferencial, pode ser aplicada, né? Não quer dizer que ela vai fornecer uma boa solução, tá? Mas ela pode ser aplicada. E por esse motivo, ela é é o desenvolvimento mais utilizado em software de elementos finitos, tá? Ou seja, em software em geral, eles desenvolvem a forma fraca do problema, da física envolvida, né? Essa física envolvida, no fundo, é uma equação diferencial, né? Você quer resolver. E o desenvolvimento das equações, ele é feito via forma fraca, tá? É que no caso estrutural, a gente tem o princípio, os princípios básicos aí, que é o princípio da energia potencial, né? E o princípio dos trabalhos virtuais, que a gente viu que leva as equações, né? No caso do elemento barra e mola, a gente viu a equivalência deles, né? Com o desenvolvimento das equações discretas, né? E a gente vai ver que usar a forma fraca ou usar o princípio também vão levar as mesmas equações, tá? Só que muitas vezes a gente não tem um princípio físico para ser utilizado, né? Então aí a gente parte para a forma fraca, porque aí ela fica independente de princípios, né? Então ela, assim, igual eu falei, o nome é forma fraca, só que ela não tem nada de fraca, né? Ela é poderosa, vamos falar, tá? Então vamos aplicar isso num exemplo aqui, ó. Então tem um problema de valor de contorno que agora a gente vai chamar, tem uma forma forte, tá? Aqui é a forma forte para a gente agora. Aqui tem o domínio, ó, de 0 até 1. Esse aqui é o nosso ômega, é o domínio do problema, né? E aqui é dado duas condições essenciais. Ou seja, o gama N, o gama natural aqui é zero, é vazio, né? E o gama essencial, ele está na posição 0 e na posição 1, né? E o gama essencial tem dois pontos aí, né? No 0 e no 1, nos dois extremos aí do segmento de 0 até 1, né? E o 0 e 1 seria a fronteira do nosso domínio aí, né? Então tem a equação de governo, tem as condições de contorno, todas essenciais homogêneas, né? Então aqui, primeiro, desenvolver a forma fraca. Depois utilizando a variante de Galerkin da forma fraca, obter a solução considerando o polinômio de ordem 2 e depois o polinômio de ordem 3, tá? Vamos fazer isso Então vamos lá, ó. Então aqui nós temos, é a mesma equação, vocês têm a solução exata aí anotada, né? A mesma equação que a gente já fez lá nas aulas anteriores. Isso aqui é um dos principais da aula, hein, pessoal? Saber fazer a forma fraca a partir da forma forte, tá? Forma fraca. Vamos aplicar o conceito lá da aula. A forma fraca, a gente vai desenvolver ela aplicando uma função peso, fazendo a integral, né? Então vamos fazer aqui, ó, a integral. No domínio ômega. Tudo bem aqui, pessoal? Precisa anotar quem que é ômega, entenderam, né? No caso unidimensional, o ômega é o domínio, né? Então nesse exemplo aqui é de 0 até 1. De uma função w de x que multiplica a equação de governo. Vou pôr a equação de governo aqui, ó. D2φ dx2 menos φ mais x2 dx. Até aqui é resíduos ponderados, né? Agora aqui, ó, vou
Só... Deixa eu fazer uma coisa aqui antes, aqui. Copiar para baixo. Porque aqui, ó, a integral igual a zero, né, ó. E aqui também, obviamente, igual a zero, né. Até aqui tudo bem, né? Pegou a função, multiplicou aqui a equação de governo. Aí só desmembramos aqui termo a termo. Certo? Porque agora nós vamos pegar essa... E, de novo, aqui é o nosso ômega, né? Deixa eu botar aqui. O 0 a 1 aqui é o nosso ômega, ó. E aqui é um gama E e um gama E, né? Pode ser um gama E1, gama E2, tá? E o gama natural nosso aqui é um conjunto vazio, né? Um zero. Não tem contorno natural, só tem contorno essencial, né? Na posição 0 e na posição 1. Então, qual que é o segundo passo agora? Fazer a integração por partes desse termo aqui que contém a derivada. Vou fazer a derivação só dele, depois a gente substitui na expressão de novo, que é a integral do UdV. Isso aqui pode ser igual. Vou fazer assim, só para deixar passo a passo, tá? Ó, de 0 até 1. Pus o menos para fora agora. Opa, e aqui faltou o dx, hein, pessoal? Pô, o dx aqui. Tudo dx, né? Todas. Dx. E aqui dx. Então, só tirei o menos aqui do menos dφ, que vem aqui da equação de governo, né? Isso aqui é igual. Então, vou deixar o menos aqui de fora. Esse menos aqui. Agora vamos fazer o dv é uv. Esse aqui pra gente é o nosso u. Esse carinha aqui é o nosso dv. Então, tal que a integral de u dv é uv. Então, o v seria w. E o v, o que acontece? Aqui é o dv. Então, o v, percebe que vai diminuir a ordem aqui, vai ficar dφ dx. E aqui a gente tem que pôr o intervalo, ó. Que seria representado pelo que eu coloquei gama lá no slide, na apostila, né? Que agora seria o de 0 até 1. É a fronteira aí, né? Tá? O dv é uv menos a integral agora de v, que é o dφ dx, du. O é w, du é dw dx. Dx. Fecha aqui, porque ficou um menos do lado de fora ali, né? O dv é uv menos a integral de v du. Tá vendo que a gente colocou os limites aqui, tá? Isso aqui seria representando esse gama aqui, tá certo, pessoal? E o ômega aqui é o de 0 a 1, né? E o gama também é de 0 a 1, que seria a fronteira, né? A fronteira aqui, que respeita essas condições. Então agora vamos substituir esse termo aqui na nossa integral. Ó. Na verdade, eu vou copiar de novo, vai. Vou copiar daqui, ó. Vou substituir isso aqui na primeira integral, certo? Então, como é que vai ficar? Já arrumando os sinais aqui, ó. Vai ficar a integral de 0 até 1, dφ dx, dw dx, dx, positivo, porque menos com menos aqui, né?
Agora eu já vou copiar essa outra aqui, vou copiar essas outras duas integrais aqui para ficar nessa ordem aqui, ó. E o último termo que faltou é esse aqui, né, ó. E aí fica com sinal de menos, que tem um menos de fora, né? Isso aqui tudo tem que ser igual a zero, tá? Que agora nós estamos utilizando essa expressão aqui de cima, né? Tá certo, pessoal? Ficou menos, o outro integral. Ou seja, a gente só substituiu agora a integral de u dv, fez a integração por partes. Agora vem a parte que eu comentei com vocês, né? Ó. Nós vamos pegar essa parcela aqui, ó, fazer as observações dela aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Poderia até, vou escrever ela de novo aqui, ó, só para deixar claro agora. Agora estou olhando aquela parcelinha ali que veio da integração por partes, né? Isso aqui, o que é, pessoal? É w em 1 dφ dx. Aí eu prefiro fazer assim, ó, em x igual a 1, que o φ também é uma função do x, né? Menos o w em 0 dφ dx em x igual a 0. Certo? O w é uma função de x e o φ também, obviamente, é uma função do x, né? Então a gente vai substituir na posição 1 menos na posição 0, né? Aí que entra a questão da função peso, pessoal. Qual que é o requisito da função peso? W de x. Dentre os vários requisitos que tem lá, contínua, diferenciável, tá? Integrável. No fundo, essa função ela tem que estar no espaço de funções de Hilbert, tá? Nós não vamos fazer esse formalismo, né? Ele fala o espaço H1. Mas aqui, ó, o que interessa pra gente, essa função ela tem que ser duas coisas. Arbitrária. Ou seja, isso aqui quer dizer que ela pode ser qualquer W de x. Desde que atenda os demais outros aqui, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, o W tem que ser igual a 0 em gama E. É isso aqui que vocês têm que guardar da função. Eu já tenho azulzinho aqui, ó. Então, o que quer dizer? Ó, a função peso ela tem que ser 0 no contorno essencial. Tá? Quem que é o contorno essencial desse problema aqui? É a posição 0 e a posição 1. O contorno aqui é o que está dentro aqui, não é o valor aqui, hein, pessoal? 0 e 0, né? Vocês entenderam aqui o que é o contorno, né? O contorno são os extremos aqui do intervalo, né? Ou seja, W em 1 é 0. W em 0 também é 0. Requisito da função peso, tá? Requisito do método, né? Então isso aqui, ó. Opa, é difícil fazer um 0. Esse aqui também é 0. Tal que essa parcelinha aqui, ela vai sumir para esse problema que nós estamos vendo aqui, tá certo? Tal que vai sobrar isso aqui, igual a 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Isso aqui é a forma fraca. Então aqui, ó, essa equação integral que está aqui é a mesma equação que está aqui, ó. Isso que comentam os matemáticos, tá? São equivalentes. Você consegue demonstrar isso matematicamente, né? Se você desenvolver essa integração aqui, fazer uma matemática, né? Você pode obter essa mesma forma forte. Tá? Elas representam o mesmo problema. Tá, pessoal? Isso é importante também.
A forma forte e a forma fraca são equivalentes, representam a mesma coisa. Só que uma de uma maneira aqui, né, numa uma equação de governo, condições de contorno, e outra aqui numa expressão integral, né? Pessoal, em alguns livros que eu passei lá na bibliografia, eles põem até assim, né? Para qualquer W de X. Ou eles põem assim, com W de X igual a zero em gama E, que é o que eu escrevi em cima ali, tá? Enfim, né? Mas isso aqui pra gente é a forma fraca, né? Mas a função aqui ela não é, ela é qualquer função desde que respeite aqui essas condições, né? Então tá aqui a forma fraca. Então, vamos fazer o item B aqui, ó. Obter uma solução com a variante Galerkin adotando o polinômio de ordem 2 aqui, né? Com φ tá? Então vou obter a solução aproximada considerando esse polinômio quadrático. Então o que é a variante Galerkin? Eu vou escrever aqui, ó. Que é a mesma ideia do resíduos ponderados, né? Na variante Galerkin, se a função φ, essa aqui é a nossa solução aproximada, né? Ela é igual, vou repetir ela, alfa 1. Se a gente está adotando esse padrão aqui da solução aproximada, a função peso, no método de Galerkin, ela tem que ter o mesmo padrão. Só que, obviamente, aqui com outros coeficientes. Vou chamar de beta. Tá? Essa que é a ideia do método de Galerkin, ó. O mesmo padrão adotado para a função aproximada tem que ser adotado para a função peso. O que é o mesmo padrão, né? Se aqui é um polinômio ordem 2, aqui também é um polinômio ordem 2, tá? Em geral, nós vamos adotar polinômios. Ah, precisa ser só polinômio? Não. Você pode adotar uma função trigonométrica, alguma coisa, só que a gente já viu que complica as integrais, né? Então, às vezes, não é tão vantajoso, né? O uso de polinômios é vantajoso no sentido de obter as equações aí das expressões integrais, né? Então, é o que é mais usado, tá certo? Então, vamos aplicar os requisitos aqui, ó. Quer deixar anotado, ó? Φ deve atender as condições de contorno essenciais. Essenciais, tá, pessoal? Naturais aparecem na formulação, né? Aqui fica igual ao método de Ritz, né? E o W, vamos pôr de novo aqui, ele tem que ser arbitrário e admissível. Só para deixar registrado aqui de novo. Então, considerando esses requisitos aqui, o que a gente pode falar da função φ de x? Vamos aplicar as condições de contorno. Aí é igual a gente fez no anterior, tá? Tô achando que já vou pôr até a expressão final aqui, ó. Ó. Lembra, ó, vocês fizeram no exercício agora, ó. Na posição 0 tem que ser 0. Alfa 0 igual a 0. Na posição 1 tem que ser 0. Aí isso aqui vai dar alfa 2 igual a menos alfa 1. Certo, pessoal? Que é aqui, né? Posição 0, posição 1, as duas são 0, né? Condição homogênea, né?
E a função de aproximação tem que atender às condições de contorno essenciais, que são essas duas. E para a função peso, ó, a função peso em W na posição 0, ela tem que ser 0. Porque ela tem que ser 0 sempre num contorno essencial. Né? Tal que aqui também a gente vai achar que o beta 0 igual a 0. E o W em 1 também é um contorno essencial, também tem que ser 0. Então que beta 2 igual a menos beta 1, certo? Põe 0 aqui, né? Fica aqui o 1 e 1, né? Beta 2 igual a menos beta 1. Tal que nós podemos reescrever aqui a solução aproximada e a função peso. Seguinte forma aqui. Eu posso até rearranjar aqui. A solução aproximada vai ficar π de x vai ficar, substituindo o alfa 2 lá, igual vocês fizeram já, tá? Alfa 1x, 1 menos x. E o w de x vai ficar beta 1x, 1 menos x. Então, que o dφ dx, ó, fazendo a derivada aqui, 1 menos 2x. E o dw dx, beta 1, nós temos uma expressão para a função aproximada, para a função peso e para a derivada, porque agora a gente vai pegar cada um desses termos aqui, ó, e jogar aqui na expressão da forma fraca, ó, estão vendo? Substitui aqui. Aí entra o Simbolab aí. Quem que é bom aí para jogar lá no Simbolab, pessoal? Ó, nós vamos substituir o dφ dx, joga aqui. dw dx, joga aqui. Tá vendo? Vai ficar tudo função do x, vai ficar um polinômio também. E vai ficar um polinômio, percebe? Integral de 0 até 1 vai dar uma equação, né? Entenderam como substitui aqui, pessoal? Aqui tem um x quadrado, ó. O que vai acontecer quando substituir? Eu vou deixar para vocês fazerem na ferramenta aí, tá bom? Se alguém fizer, manda um link aí no chat aí. Ó, isso aqui vai dar a seguinte equação. Que é o que vocês fizeram nos exercícios aí, né? Esse desenvolvimento aqui. Só que agora nós temos valores, estão vendo? Os valores assim, as expressões, né? Escrito em termo do alfa e do beta. Isso aqui vai dar essa equação aqui, ó, no final, ó. 6 alfa 1 mais 1 sobre 20, que multiplica beta 1 igual a 0. Tá? Todo mundo entendeu. E façam depois no manipulação simbólica aí, tá? Cria os termos aqui, que a gente obteve da expressão proposta como solução aproximada. A função peso tem que seguir o mesmo padrão. Tem os requisitos de cada uma delas. Considera os requisitos e gerou as expressões. Substitui na forma fraca. Você desenvolveu antes, né? Que são esses passos anteriores aqui. Aplica a integração, tem uma equação. Aí como que resolve aqui? No fundo aqui a gente quer calcular o alfa 1. Porque tendo o alfa 1, né, a gente tem a solução aproximada, que é o objetivo. Né? Aí aqui a gente lança mão desse requisito aqui da função. A função peso, ó, é arbitrária, qualquer W. Ou seja, se ela é qualquer W, o beta 1
que faz parte dela aqui, né? O beta 1, x, esse beta 1 pode ser qualquer número. Tem que ser qualquer número, 1, 2, 3, ou 4, 5, né? Tal que para isso aqui ser igual a zero, sempre o que vai multiplicar o coeficiente da função peso aqui tem que ser igual a zero, né? Então a equação aqui que vai ter que ser resolvida é essa aqui, ó. Então daqui para cá, dada o requisito aqui da função ser arbitrária, tá? Ou seja, o beta é qualquer termo. Então, para isso ser igual a zero, esse aqui tem que ser o zero. O 6 alfa 1 mais 1 sobre 20. Tal que alfa 1 vai dar igual menos 1 sexto. Tal que a solução aproximada vai ser menos 1 sexto x 1 menos x. Item C. Voltou aí, né, pessoal? Então, ó, parte C. Vamos lá, pessoal. Parte C. Agora adotar o polinômio cúbico. Então, agora é seguir o mesmo passo, ó. A função aproximada tem que atender às condições essenciais. Então, e a função peso tem que ter o mesmo padrão da função aproximada, né? Então, se essa é a função aproximada, variante Galerkin, a função peso tem que ter o mesmo padrão. Então, beta 0, beta 1x, beta 2x quadrado, beta 3x ao cubo. Função aproximada tem que atender às condições essenciais. E a função peso tem que ser zero na posição de condição essencial. Então, aplicando esses requisitos, né? O φ zero tem que ser zero, alfa zero igual a zero. E o φ em 1 tem que ser zero. Isso aqui é o dado da condição de contorno lá, né, pessoal? Esse aqui vai dar alfa 3 igual a menos alfa 1 mais alfa 2. Substituindo aqui, certo? E aqui acho que já todo mundo já pegou o jeito aí de fazer, né? O W em zero tem que ser zero. Beta zero igual a zero. E o W em 1 também tem que ser zero. Que aqui é o requisito valer zero na posição de condição de contorno. Beta 3 igual a menos beta 1 mais beta 2. Tá? Substituindo aqui na nossa solução aproximada proposta, né? Nós vamos ter as expressões aqui. Π de x alfa 1x 1 menos x quadrado mais alfa 2 x quadrado 1 menos x. E o W de x, beta 1 agora ficou com beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2, né? E aqui, ó, dφ dx, alfa 1, fazendo a derivada ali, né? 2x menos e o dw
dx, beta 1, mais beta 2, substitui na forma fraca, que já foi desenvolvida. Né? Substitui o φ, o w, o dφ dx e o dw dx. De novo, vai ter aqui um polinômio de 0 até 1, faz a integral, aí vai sair lá, igual a zero, né? Vai sair uma equação. Substitui aqui e vai dar a seguinte equação, ó. Vou anotar aqui, para vocês verem se chega depois na mesma equação, tá? Ó, vocês vão ter a seguinte, essa equação que está aqui. Tem um termo em beta 1, um termo em beta 2, aqui já fatorado, ó. Então tem um termo multiplicando o beta 1, outro beta 2. Para isso aqui ser igual a zero, né? O que está multiplicando o beta 1 aqui, entre parênteses, tem que ser 0, equação 1. O que está multiplicando o beta 2 aqui, entre parênteses, tem que ser igual a zero, equação 2. Duas equações, calcula alfa 1 e alfa 2. Tá vendo? Você criou de novo um sistema algébrico de equações, né? Equação 1. Por que que é isso? Porque a função w tem que ser arbitrária, tá vendo? Então, beta 1 e beta 2 é qualquer número. Então, por isso aqui dá atender a condição ser igual a zero, o que está multiplicando esses termos tem que ser zero. Equação 1, equação 2, sistema de equações, resolve, alfa 1 vai dar igual menos 10. Tal que a solução aproximada vou copiar aqui, então. Se vocês olharem o exercício passado, vai dar igual de novo, né? Ah, não, aqui é 11, tá, pessoal? O alfa 2 aqui é 11, ó. Desculpa. Aqui é 11 e aqui é 11. Um é menos 10, 1, 2, 3 e menos 11, né? Menos 11. Hein, pessoal, isso foi uma coisa que eu identifiquei, tá? Acontece tô ficando mais velho, né? Então, às vezes eu falo um, negócio é dois, às vezes eu falo dois é um, né? Às vezes eu falo x é y. Tá certo, pessoal? Às vezes eu vi uns vídeos que tem isso aí, então tem que levar em consideração aí, tá? Importante é aprender os conceitos aqui, tá bom? Agora vamos fazer o mesmo exercício, forma forte, desenvolver a forma fraca, tá? E considerando agora tem uma condição essencial homogênea e uma não homogênea, né? Uma na posição x igual a 1. O domínio também é de 0 a 1, né? E depois, a partir da forma fraca, aplicar a variante Galerkin e obter a solução com um polinômio ordem 2. Então, esse é o importante conseguir fazer, hein? E se conseguir montar a forma fraca, aí, dado uma solução aproximada, aplica os requisitos aí, né, da função e da função peso, aí você vai ter que substituir na forma fraca, né, para gerar o sistema de equações. Ó, forma fraca. Pegar a equação de governo, multiplicar por uma função. Vamos fazer aqui passo a passo de novo, hein, mas depois nós já vamos queimar etapas, hein, pessoal, mais para frente, hein. Agora estamos fazendo mais para aprender, né, ó. Então, ó, domínio de 0 a 1, função peso, que multiplica a equação de governo. D2φ, dx2, mais φ, menos 4x,
dx igual a zero. E vamos desenvolver a função do mesmo jeito do anterior, né? Multiplicar cada um dos termos. Ok, agora entra o passo 2, que é fazer a integração por partes aqui desse termo aqui, ó. Integral de u dv, né? Se olhar esse termo aqui, ele é o mesmo do termo do exercício anterior, pessoal. Então vai dar a mesma integração lá, só não tem um menos na frente aqui, tá? Então vamos fazer a integração por partes aqui desse termo. Então vai ser 0 a 1, wx, d2φ, dx2, dx. Então a integral de u dv vai ser uv, então vai ser w dφ dx. Aí aqui no contorno 0, 1, né, ó, de 0 até 1, menos a integral de v du. Então de 0 até 1, dφ dx, dw dx, dx. Tá? Substitui isso aqui aqui nessa integral agora e tem uma forma fraca. Na verdade, eu vou copiar aqui. Mais isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Né? Agora, igual a gente fez com o anterior, ó, vamos olhar esse carinha aqui, ó. Isso aqui de novo, ó. Eu tô fazendo assim, pessoal, mas depois nós não vamos fazer mais, hein? Depois já fica meio automático aí, né? Tá? Seria o valor na posição 1 menos o valor na posição 0, tá certo? Aí o que que acontece? Requisitos da função peso. No contorno essencial, a função peso tem que ser zero. Então, nesse exemplo, de novo, ó, na posição 0 é um contorno essencial, o x1 também é um contorno essencial, que aqui são condições essenciais, né? Ó. Então, o que que vai acontecer aqui de novo? W1 é 0, 0, e aqui também é 0, para esse exemplo. Essa é a forma fraca dessa forma forte. São equivalentes, né? Representam o mesmo problema, tá? Se você tem uma, você consegue, se você tem a forma forte, você consegue escrever a forma fraca. E o caminho inverso também é possível, tá? Também é possível. Aí, trabalhos de matemáticos aí, tá bom? Tá? Então, ó, para esse exercício aqui, desenvolveu a forma fraca, né? Agora tem que aplicar os requisitos, né? O que que é? Para a função aproximada, vamos fazer igual fizemos para o outro lá, vai. Primeiro, variante de Galerkin, a função peso tem que ter o mesmo padrão aqui. Então, função peso vai estar... E agora, função aproximada tem que atender às condições essenciais. Se tivesse que atender condições naturais, a gente ia trabalhar os termos aqui, ó, para atender também as naturais, né? Mas na forma fraca tem que atender a essencial. Então, tal que φ de 0 tem que ser 0. Já fizeram isso no exercício também, ó. Alfa 0 igual a 0. E o φ de 1, aí, Felipe, ó, o φ de 1 tem que ser 1. Tem que atender a condição de contorno essencial. Tal que alfa 1 mais alfa 2 igual a 1. Fizeram isso no exercício anterior, né? 1 menos alfa 1. Alfa 2 é igual a 1 menos alfa 1. Tá vendo? A solução aproximada tem que atender a condição de contorno essencial. Nesse exemplo aqui, ela vale 1, na posição 1. Agora, e a função peso? A função peso tem que ser 0. Então, em W0 tem que ser 0. Tal que o beta 0 igual a 0, né?
Põe 0 aqui no x. E em W1, ela tem que ser 0, porque ela tem que ser admissível. Apresentar valor nulo no contorno gama E. Certo, Felipe? Tal que agora, substituindo aqui valor x igual a 1, né? Vai ficar beta 1 mais beta 2, tem que ser 0. Tal que o beta 2 é menos beta 1. Meio feio aqui. Já está diferente do alfa 2 lá, estão vendo? Ok, substitui esses coeficientes aqui, reescreve a solução proposta. Então, vou escrever aqui, ó. E o W vai ficar com a seguinte forma aqui. A beta 1, x, 1 menos x. Tá? Substituiu aqui o alfa 2, beta 2 aqui na expressão inicial proposta, né? Tal que aqui o dφ dx vai ficar 2x mais alfa 1 que multiplica 1 menos 2x. E o dw dx vai ser igual a beta 1 menos 2x. Substitui a função, a derivada dela, a função peso e a derivada dela dentro da forma fraca, desenvolve a integração aí, né, do polinômio de 0 até 1, tá? Então, de novo, o importante é conseguir obter a forma fraca, tá vendo? Fazer essa integração por partes, tal. Aplicar essa consideração da função peso aqui, né? Tal que aqui vamos obter aqui a seguinte equação, desenvolvendo a integração aqui com as substituições correspondentes, né? Vocês olharem, é a mesma equação do exercício feito aí com o método dos resíduos ponderados, né? Tal que, como o beta 1 pode ser qualquer, porque a função peso tem que ser arbitrária, né? Pode ser qualquer função. A equação aqui que tem que ser resolvida é 6 alfa 1 menos 1 sobre 20. Só para deixar igual ali, né? Igual a 0. Tal que o alfa 1 vai dar igual 1/6. Tal que a solução aproximada vai ser essa daqui. X² mais 1/6 x, 1 menos x.